Você sabia que o Brasil teve um prêmio Nobel de Física que foi roubado? Ou você faz pesquisa e sempre quis saber a origem do nome daquele currículo super difícil de atualizar? Então você está no lugar certo. Hoje eu vou contar para vocês a história do César Lattes, o físico brasileiro que chegou mais perto do prêmio Nobel. Se interessou pelo tema? Então já se inscreve no nosso canal, clica no joinha e ativa o sininho que toda semana tem um vídeo novo para vocês. Oi gente, eu sou o Hugo e você está no Ciência em Si. Nós somos um grupo de físicos que quer mostrar para todo mundo que a ciência pode ser fácil, legal e acessível para todas as pessoas. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas que ganham o prêmio Nobel de Física são europeias? E você já imaginou um brasileiro ganhando esse prêmio? Pois é, isso quase aconteceu com uma pessoa chamada Cesare Mansueto Giulio Lattes, ou só César Lattes. Além disso, para quem faz pesquisa, deve ter cansado de ouvir falar que nós temos que atualizar o currículo Lattes, que é uma plataforma onde nós temos que colocar toda a nossa produção acadêmica para poder conseguir financiamento de pesquisa, ser professor universitário, dentre outras coisas. Porém, a ciência e a educação brasileira estão passando por um desmonte sistêmico. E se depender de algumas pessoas, dentro de pouco tempo não vai ter mais ciência no Brasil. Além disso, essas mesmas pessoas podem estar acabando com as nossas chances de ter um prêmio Nobel de Física nos próximos anos. Por isso, valorize a ciência nacional. Apesar do nome, César Lattes nasceu em Curitiba, no Paraná, no ano de 1924 e se formou em Física e Matemática na Universidade de São Paulo, a USP, lá no ano de 1943. No começo, ele só queria ser professor secundário, porém as coisas foram mudando ao longo do tempo. Pouco tempo depois de formado, ele recebeu um convite de um ex-professor para ir para a Inglaterra fazer pesquisa. Então, César Lattes foi para Bristol trabalhar com a equipe do professor Cecil Powell. Guarda esse nome, vai ser importante para a gente daqui a pouco. Lá no laboratório, a equipe utilizava chapas fotográficas para estudar as partículas menores que o átomo, as partículas subatômicas. Se vocês quiserem saber mais sobre as partículas subatômicas, deixa um comentário aqui embaixo que nós fazemos um vídeo para vocês. O César Lattes queria utilizar essas chapas fotográficas para estudar os raios cósmicos que chegam na superfície terrestre a todo momento. Quando esses raios se chocam com as moléculas da atmosfera terrestre, eles se quebram em partículas muito menores. Só não pode confundir com chuva de meteoros, hein? E a comunidade científica da época queria detectar uma partícula que tinha sido proposta teoricamente em 1935 pelo físico japonês Hideki Yukawa, os mesons pi. Segundo essa teoria, os mesons pi são as partículas que mantêm os prótons e os nêutrons unidos no interior do átomo. Para detectar essas partículas, era preciso colocar os experimentos em um lugar em uma altitude muito grande. Para você ter noção, as chapas fotográficas do César Lattes foram colocadas a 2.500 metros em relação ao nível do mar. Quando revelaram essas fotografias, detectaram pela primeira vez os mesons pi, que hoje a gente chama de pions. Os resultados desses experimentos foram tão importantes que viraram um artigo que foi publicado numa das maiores revistas científicas de todos os tempos, a Nature, onde o César Lattes é o autor principal, como você pode ver aqui. A detecção experimental dos mesons pi recebeu o prêmio Nobel de Física. Porém, pelas regras da premiação, quem ganha o Nobel não é necessariamente o autor principal do artigo, mas sim o chefe da equipe, ou seja, o Cecil Powell. Mas eu que sou brasileiro, sinceramente eu acho que o prêmio Nobel devia ter ido para o César Lattes. Quando ele retornou para o Brasil, ele declarou para um outro físico brasileiro. Acho que dá para colocar em aspas aqui, né? Prefiro ajudar, não sei o quê. Prefiro ajudar a construir a ciência nacional do que ganhar um prêmio Nobel. Ajudar a construir a ciência é coisa de patriota de verdade. Além das contribuições para a física de partículas, César Lattes era um opositor acalorado da teoria da relatividade de Albert Einstein e da teoria do Big Bang. Mas ele fazia tudo isso com fundamentação científica, não era igual a certos professores que tem por aí. Para você ter noção, em uma entrevista cedida junto com o professor Marco César Braiano Neves, lá no ano de 2001 para o jornal da Unicamp, Lattes disse que o Einstein é um plagiador e que a teoria do Big Bang é só uma frescura do George Gamow. Mas isso a gente fala em outro vídeo. Infelizmente, César Lattes faleceu no ano de 2005. Por hoje é isso, galera. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no joinha, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para saber toda vez que a gente tiver um vídeo novo.
Ah, e as referências que eu usei, todas aqui embaixo na descrição. Beleza? Tchau!